No labirinto da minha mente, por mais que eu pensasse 24 horas por dia, só existia a morte como saída. E assim foram as tentativas 5 vezes. Eu recordo que as crianças eram pequenas e eu sempre cuidei deles sozinha, né? E eu lembro que às vezes eu achava que eu estava morta. Às vezes quando eu entrava num surto psicótico, psicológico, não sei, talvez eles me levassem a uma loucura mental. Eles me levavam a uma loucura mental muito fácil. Só o fato dos dois brigarem eu já explodia. Porque, claro, não era eles, era tudo. E eu lembro que eu precisava me machucar. Eu precisava tirar sangue de mim. Ou me machucando, eu lembro que uma vez eu me machuquei todo o meu rosto, desfigurei meu rosto, precisava me bater, porque quanto mais dor eu sentia, eu sabia que eu estava viva. Porque eu tinha a impressão que eu morri e que ninguém me falou. Porque era tão surreal o que eu estava vivendo. Eu não tinha como tomar uma decisão, eu só precisava esperar pelo dia seguinte. Não tinha como eu decidir nada, de tão difícil que era. E uma outra coisa, eu tinha muito medo de morrer. Não era medo de morrer, porque eu queria morrer. Eu tinha medo de morrer e ninguém encontrar as crianças. Então eu ensinei eles a mexer no meu celular. Para que, se caso acontecesse algo comigo, eles pudessem falar com alguém. E às vezes eu ficava pensando, se algo acontecer comigo hoje, eles só vão encontrar as crianças na segunda-feira, quando os funcionários chegarem na empresa, porque eu morava na empresa. Então disso eu tinha medo. Por eles, mas eu queria morrer. Então, recordo disso assim também. Tamanho a loucura, eu não entendia, eu não aceitava. Eu achava que eu era uma pessoa honesta, correta, do bem. Os outros eram do mal, eu era do bem. E Deus não podia estar fazendo isso comigo. É assim, ó, eu falei uma coisa de você e do pai. Então, é como se fosse um filme. Ela vinha pra cá, depois que ela contou com o tempo, né? Ela vinha pra cá passar o fim de semana para as crianças terem o que comer, e ela passava no quarto encerrado estudando. Estudava dia e noite. E ainda às vezes ela levava até alguma coisa para as crianças comer no outro dia. Mas a gente mandava levar e tudo, ela levava, mas achava que ela também não tinha tempo para fazer, né? Eu às vezes até falava pro guri, né, que por que ela não arrumava um emprego numa firma, né? Isso tudo ela vinha. Eu dizia para ele, pro Leandro, eu não sei por que ela não... Ela podia até administrar uma empresa, né? E ela nada disso queria, ela queria mais, ela queria estudar. Ela achava que um dia ela ia chegar num ponto melhor, né? Que nem é isso que ela chegou hoje. E eu continuava. Gente, 24 horas estudando. 24 horas eu não tinha sono, porque era uma sede por conhecimento, de entender aquilo, que eu não dormia. Eu chegava a ler 3, 4 livros um dia. E não era ler um livro, era rabiscar o livro inteiro, com um caderno ao lado. E esses cadernos estão todos aqui, tipo, são pilhas de cadernos. Caderno de 365 folhas, 350 folhas, todas escritas. Por quê? Porque tudo aquilo que eu ia lendo, eu ia escrevendo com a minha, duplicando o conhecimento. Tudo aquilo que eu assistia, uma palestra, um treinamento,
transcrevi o treinamento inteiro. Então, esse é o meu salto quântico. Era o tempo todo dentro de mim, eu entendia, eu preciso fazer o que ninguém está fazendo, eu preciso criar algo que ninguém está vendendo, porque eu entendia que isso me posicionaria como a especialista naquilo. Por mais que eu não tivesse nenhum conhecimento, eu tinha essa visão empreendedora de não querer ser mais um no mercado, não querer vender mais um treinador, não querer ser mais uma falando sobre isso, e sim uma falando, sendo especialista em algo. E era nesse estudo que eu estava o tempo todo chegando. E aí eu desvendo, eu decodifico todo o estudo sobre a frequência das emoções humanas. Hoje as pessoas dizem que eu sou a pioneira em transformar a física quântica numa linguagem acessível a todos. Eu não tinha essa visão. Eu precisei estudar a física quântica para mudar a minha vida. Não porque eu queria ensinar, mas porque eu precisava sustentar os meus filhos. Eu nem tinha noção que um dia eu iria viver disso. Eu precisava aprender tudo aquilo para mim, para mudar a minha vida, mudar tudo aquilo. E aí eu entendo que tudo que eu estava aprendendo e toda a minha história precisava ser levada a maior número de pessoas. Coisas mentais, qualidades vitais, isso muda a equação do comportamento. Próxima encarnação, uso minhas leis modificadas. Eu vi esse texto aqui, era do Alu 6, para gravar, é o que eu estudei para criar o mini texto, o mini curso, a websérie. O cérebro é um aparelho que você utiliza. Como o cérebro vê o mundo? O cérebro não entende a matéria, o cérebro não sabe o que é matéria. Segredo oculto. Cérebro e mente são literal. O cérebro não entende substantivo. Ele compreende verbo. Isso é muito legal. Por isso, por exemplo, o que é verbo? Eu danço, eu canto. Que interessante isso. Que está dentro da linguagem do DNA também. Emagrecer ou perder peso? Verbo. Ai, que interessante. Verbo, tá. Quando a gente fala o verbo, o cérebro entende comportamento. Olha só que interessante, tinha até esquecido de explicar dessa forma. Cérebro só compreende comportamento. Verbo remete à ação, à atitude, que resulta em comportamento. Vou acrescentar isso aqui no livro. Tinha até esquecido. E eu vou botando os post-its, olha só. Emagrecer ou perder peso, o verbo entende verbo e comportamento. O verbo, então, é comportamento. O cérebro entende, então, o verbo. Olha, eu estudando, que eu estudei lá porque o cérebro entende o verbo, porque verbo para o cérebro é comportamento, é ação. Se você é capaz de mudar o seu estado, você muda a sua realidade. Muito bom. Inclusive, eu vou acrescentar isso aqui no livro. Esse aqui, cérebro não sabe o que é matéria. Eu ensino isso até hoje. Luz é invisível, porque às vezes a gente aprende algo, mas depois esquece, fica uma pequena essência, né? O mundo lá fora é probabilidade, o princípio do observador. A forma como você observa o objeto colapsa a realidade. Muito bom. Então, esses cadernos aqui, eu tenho... Nossa, eu lembro quando eu ia na livraria toda semana comprar esses canetões de cera. Conhece esses aqui? Eles são de cera, Toda semana comprando os canetões de cera e caderno novo. Toda semana. E aí eu lembro da papelaria perguntar o que eu tanto fazia com um caderno, que toda semana eu comprava um caderno novo. E eu escrevi um caderno inteiro toda semana. A gente se afastou um tempo, ela ficou muito chateada comigo, mas eu precisava buscar às vezes eu me sentia um pouco sufocada pela explosão que ela fazia, e eu precisava ver o que existia lá fora, e fui. Mas a gente sempre teve essa ligação, que era o Arthur, e aí ela acabava me pedindo para fazer algumas coisas, eu nunca disse não para ela, porque eu amava demais a empresa, para mim também foi muito difícil sair.
Enfim, ela sempre acabava me chamando e eu amava demais aquilo, não interessasse se eu tinha que fazer fora do horário, eu ajudava. Até que em 2015 ela resolveu 2015 ela resolveu entrar no online também, né? Em 2015, quando a gente começou no Power, ela me chamou de volta. Eu, por um tempo, comecei como afiliada, não tinha a menor experiência com marketing digital. Por um tempo comecei como afiliada e depois aí veio a possibilidade de ser coprodutora, né? Que ela me ofereceu um percentual para que eu ficasse com ela, ajudando em tudo que ela precisasse, me deu o link de um curso que se faz em 1 ano, me deu 3 dias, faz, vem e aplica. E eu passei 3 dias em casa estudando, voltei e comecei a aplicar. E aqui estamos, né? Alguma coisa rendeu nesses 3 dias. O Power, ele é 100% a minha experiência como aluna, como treinanda, como terapeuta. E o Olo, eu já tenho experiência como treinanda de outros mestres. No Power eu não tinha. O Power, ele é totalmente a minha experiência dos meus estudos. O exemplo do meu paciente, do meu cliente. O Olo, eu já me especializei, então eu consegui fazer cursos, então eu já trazia novidades que não passaram pela minha experiência. Tudo que passou pela minha experiência era Power Mind, porque era só o que eu sabia ensinar. Eu só sabia ensinar aquilo que eu havia estudado ali, aprendido nos livros, nesses 1000 livros, no meu conhecimento de consultório e aqueles cursos que eu era formada. Então, era esse conhecimento de frequência, de energia, só que eu não sabia dar nome para isso. Então, eu já estava vendendo o Power Mind quando, se eu não me engano, foi na tarde da live. Foi naquela tarde da live que eu entendi que era a frequência que eu ensinava. Tanto que essa live que eu fiz a venda do Power Mind... ela tá no YouTube. Eu tô com um negocinho aqui me lembro, tanto que eu tô no escritório ali, né? Até de tarde. Eu não sabia o que eu ia falar de noite. De tarde que eu fui revelado, assim, que aquilo era frequência. Cara, eu me lembro como se fosse hoje, assim. Tanto que eu tinha um scriptzinho, explicar sobre mente consciente, inconsciente, bem programação neurolinguística, que eu amo, reprogramação mental. E eu não ia explicar essa parte, assim, de energia, porque eu não sabia dar um nome a esse estudo. Eu lembro que, para os meus filhos não ficarem dentro de casa, eu pedia pro meu pai levar eles pra praia, Natal e Ano Novo. Eles não sabiam que eu estava em casa, porque eles nunca permitiriam. Eu dizia que eu precisava trabalhar. E como eu precisava trabalhar, eles ficavam com as crianças ali nesse período de Natal e Ano Novo. E eu lembro que eu, alucinada, aproveitando que eu estava sozinha, aproveitando. Então, aproveitar era, colocar o relógio despertar para começar a estudar e aguentar o máximo que eu puder até de madrugada. E não parava, de madrugada eu continuava ouvindo palestra e tal. Aí eu lembro, por exemplo, Ano Novo. Pra mim, era uma data qualquer. Eu sequer, comi um sanduíche no final da tarde e tal, e continuei estudando no meu quarto. Eu lembro que chegou meia-noite, eu tava nessa posição, janela aqui. Aí eu olhei pro lado, eu vi os fogos. Me posicionei com a cadeira olhando pro lado, fiz os meus pedidos. E voltei a trabalhar. Ok, é Ano Novo. E porque era uma data. Mas aquele momento, aqueles meus pedidos era que um dia eu iria festejar o Natal. Eu iria ter uma família. Eu iria dar a volta. Eu ia ter muita prosperidade. Eu ia comemorar. Ano Novo. Então eu fazia esses meus pedidos, essas minhas gratidões,
e eu voltava a trabalhar. Eu não tava triste. Eu tava muito feliz. Porque eu sabia pra onde eu tava indo. E eu sabia que eu ia conseguir conquistar os meus sonhos. E eu sabia que o preço que eu estava pagando era importante, porque eu havia aprendido até esse momento que tudo que você planta, você colhe. Então, eu tomo uma decisão muito importante. É o auge da minha carreira, mas existia a vida dos meus filhos em jogo. Uau, que lindo! Demais, né, gente? Olha como hoje eu estou. Então, quero convidar você para permanecer aqui no canal, para você assistir a estreia do Código do Novo Humano na fase de desconstrução mental, que começa daqui a pouquinho. Então não sai daqui, continua para você participar então da semana de limpeza mental, de preparação da tua mente, da tua frequência, da tua vibração para tudo que vai acontecer sábado entre 10 da manhã e 5 da tarde. Código do Novo Humano, nossa edição especial Frequência Blindada. Então, não sai, não sai. Continua aqui que vai ser lindo hoje, vai ser maravilhoso. Estou te aguardando, te vejo lá. Beijo de luz!